Olá, ouvinte da Rádio ESC, eu sou Kelly Fernandes e estamos aqui com o deputado estadual da Bahia pelo PSOL, Hilton Coelho. Olá, ouvinte, meu nome é Débora Moura. Obrigada, deputado, pela sua presença e vamos começar a entrevista. A primeira pergunta, ela gira em torno da como que é a sua relação com o governo do estado da Bahia e como o senhor tem atuado para garantir os direitos dos trabalhadores, servidores e estudantes na Assembleia Legislativa. Bom dia, Kelly. Bom dia, Débora. É um prazer enorme estar aqui na Rádio ESC. Quero declarar aqui a minha admiração derramada pelo trabalho que vocês realizam aqui. É um trabalho muito significativo que deve ser exemplo para toda a comunidade científica, toda a comunidade universitária. Acho que uma rádio universitária ela é extremamente significativa e dialoga com a riqueza que a universidade produz hoje, que precisa, ao meu ver, ser mostrada para o mundo. Aliás, se dependesse desse modesto deputado, né, o mundo realmente todo conheceria a produtividade da nossa Universidade de Santa Cruz, que é algo realmente fabuloso. Bom, a nossa luta em relação à defesa dos interesses dos trabalhadores, né, do povo e a relação com o governo Jerônimo é muito marcada pela autonomia do mandato em relação aos posicionamentos do governo. Então a gente tem uma posição de votar em determinados projetos que nós achamos que pode acrescentar. O primeiro projeto a ser votado na Assembleia Legislativa foi o projeto da agroecologia, o marco da agroecologia na Bahia. Recebeu o nosso voto a favor, nós participamos inclusive da construção desse projeto, mas em geral a relação com o governo do estado é uma relação muito tensa. Acho que a educação, o serviço público e a educação em particular ocupa um lugar especial nisso, porque nós temos uma Bahia marcada pela desigualdade. Nós somos a 7ª economia do país e o 22º estado no índice de desenvolvimento humano. Isso marca uma situação muito ruim, né? Uma contradição, porque se nós fôssemos 6ª economia e 6º índice de desenvolvimento humano, a gente poderia dizer até que nós estaríamos fazendo um trabalho mediano, na verdade, mas se existe essa situação de muita riqueza e o nosso povo não consegue ter acesso a essa riqueza, é um problema muito grave. E o que a gente percebe é que diversas administrações, apesar de um verniz progressista, as últimas gestões não romperam com uma tradição de uma política da direita conservadora, inclusive em relação à educação. Então, uma das principais lutas nossas, por exemplo, é a da valorização da extensão e da pesquisa universitárias. Nós não podemos pensar em um outro rumo para a Bahia se nós não tivermos valorização da pesquisa, investimento para a realização da pesquisa e, principalmente, eu acho que nesse estágio que nós temos, de fazer a pesquisa sair das prateleiras, sabe? Eu passei um trajeto falando muito sobre a importância do Estado, né? Eu falo do Estado em geral, não o governo do Estado, mas os diversos entes, né? Apoiarem a pesquisa, e hoje eu relativizo isso. Porque, por exemplo, a UESC hoje tem muita pesquisa de qualidade. Qual é o problema? Fica tudo boa parte disso, aliás, fica na prateleira. A gente não consegue transformar isso em uma realização, numa interação com a sociedade e, obviamente, não é falta de vontade da universidade, é um processo que é definido por uma secundarização que o governo faz em relação ao que é produzido. Aqui no sul da Bahia isso é muito flagrante. A experiência que vocês têm do trabalho em relação à qualificação das amêndoas de cacau e a comprovação prática de que nós poderíamos ter um rompimento que, ao meu ver, seria revolucionário se a gente considerar o que é a trajetória do Brasil, né? Vamos pensar no pau-brasil, na cana-de-açúcar, né? E hoje na soja, no milho, né, com o eucalipto como principal pauta de exportação do Brasil. Qual a diferença que a gente tem hoje do ponto de vista da lógica do que é afirmado, né, pelos governos? Está se fazendo uma ferrovia oeste-leste, cuja o principal objetivo é trazer grão e minério para chegar no porto e para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, ser processado e voltar como um produto manufaturado para o Brasil. Qual é a diferença de essência em relação à nossa situação colonial? Né? E a UESC desenvolve um projeto que prova que é muito possível a gente ter um grande polo de produção de chocolate, porque já faz o chocolate, mas está fazendo em pequena escala.
Inclusive a democratização do consumo desse chocolate e de outros derivados, né? Por exemplo, ontem a gente pôde provar o mel do cacau. Augusto tomou também, marcou a memória afetiva dele. Então, o mel do cacau poderia estar sendo servido nas escolas. E por que a gente não garante que toda a região seja abastecida por uma produção que é tão pulsante aqui, né? E mais do que isso, que a gente possa fornecer para toda a Bahia, principalmente a partir da ideia de que a gente vai estar levando saúde para a mesa das nossas crianças, para a nossa alimentação escolar. Mas por que essas coisas estão bloqueadas? Se a gente já tem conhecimento, se já está sendo feito, né? Por que a gente não consegue fazer numa escala muito maior, envolvendo, fortalecendo o que já se realiza também, que são as cooperativas da região, né? Mais de 300 cooperativas se relacionam com esse projeto. Infelizmente, o que a gente percebe é que o governador Jerônimo, apesar de ser do corpo das universidades, né? Ele é um profissional da Universidade Federal ou Estadual de Feira de Santana, não consegue estabelecer de fato uma sinergia com essa riqueza toda. Eu estou dando um exemplo aqui, mas se a gente rodar a Bahia, eu vou falar de coisas aqui que muitas vezes o público não vai imaginar, porque eu não imaginava. Eu só entendi que acontecia porque eu fui lá, né? A cerveja do umbu, por exemplo, umbu é a fruta da caatinga. Para ter cerveja do umbu, meu irmão, tem que ser feita aqui. Ou tem que comprar umbu para fazer fora, certo? Eu poderia dar diversos exemplos aqui. Essa é a lógica do Partido Socialismo e Liberdade, tentar desbloquear a Bahia do ponto de vista da ativação dessa economia, mas sem ingenuidade, porque nós não podemos ter mais aquecimento econômico com concentração de renda e riqueza e principalmente com transferência da riqueza para fora do país, que no fundamental é o que acontece. O grosso da riqueza é transferida para fora do país, uma parte fica aqui para uma elite que intermedia a superexploração do nosso povo. Né? E isso tem tudo a ver com o contexto que a gente está passando. Vocês falaram, né? Como é que você está vendo aí esse atual momento, né? Como é que o mandato pode atuar, tal? É um momento extremamente complexo. Eu costumo dizer, tenho dito às pessoas que o café da manhã do povo brasileiro tem sido política internacional, né? Desde que os Estados Unidos, o governo de Trump, resolveu tomar uma posição aberta de agressividade em relação ao Brasil. O povo brasileiro está discutindo política internacional e é importante que faça isso. Hoje nós estamos realizando, vai até o final do mês, eu acredito que vocês já tenham feito algum evento aqui, o plebiscito popular, né, em relação à questão da taxação dos ricos, né, daqueles que ganham mais de 50 mil reais, mas mais de 50 mil reais, que ganham milhões, que lucram milhões, né? E a isenção de quem ganha até 5 mil reais e a escala 6x1. São dois debates que, a priori, parece que são coisas que são um tanto internas para a gente. Mas se a gente perceber que o trajeto dessa concentração de renda e riqueza é, em grande medida, a transferência da riqueza do Brasil para fora, são os grandes grupos econômicos, principalmente do ponto de vista do esquema do mercado financeiro, que lucram com essa concentração. A gente vai perceber que tem uma situação que está ligada diretamente à soberania nacional. Então, por exemplo, atualmente, nesse mês, por exemplo, a grande prioridade do nosso mandato é conversar com a nossa população sobre plebiscito popular, a necessidade de votar, a necessidade de questionar o imposto regressivo e fazer a ponte com esse debate sobre, por exemplo, o problema da dívida pública no nosso país, que come a metade do orçamento, né, do país. Tudo isso significa uma posição muito própria do Partido Socialismo e Liberdade. Nós estamos, junto com outros partidos na frente, fazendo a defesa da questão da soberania nacional, mas a gente acha que tem que fazer essa defesa pautando elementos como esse. Não dá para o Brasil ficar repassando metade do orçamento para banqueiro. Aí, de alguma forma, tem uma certa diferenciação de segmentos da esquerda de outros partidos. Então, nós vamos caminhando e fazendo esse debate com os movimentos sociais. E ele é fundamental porque é ele que explica, por exemplo, o subfinanciamento da educação. Tem se falado muito hoje o significado da educação para a China. E nós não podemos contornar um dado que é objetivo. A educação brasileira sempre foi subfinanciada, né? A partir do momento que se definiu pela universalização do direito à educação, a situação de precarização da educação começa também porque você não aumenta o percentual.
né? Para se ter uma ideia, a China, no final da década de 80, tinha um parque industrial 8 vezes menor que o do Brasil. Hoje é 12 vezes maior. Só que o nível de investimento em educação da China, e educação, eu não estou sendo ingênuo aqui falando só da educação básica, não. Vocês estão vendo que eu estou o tempo todo falando de pesquisa e extensão. Educação é isso, a gente tem que ir para cima de ciência e tecnologia, né, de fazer os grandes debates filosóficos, tem que ir para cima em relação à questão do ensino superior, numa sinergia com o ensino básico. Pronto. O nível de investimento da China é 7 vezes maior que o do Brasil em educação. Não tem segredo, não. O pessoal está falando das metodologias chinesas. Eu que conheço o trabalho que é feito pelas nossas professoras na educação infantil, sei que nada disso é segredo para os nossos profissionais. Eu conheço, estou correndo nos municípios, especialmente Salvador, tenho um contato direto com as coordenadoras pedagógicas do município de Salvador, a esmagadora maioria delas pesquisadoras com temas relacionados aos impasses da educação do município de Salvador. Eu sei que elas sabem desenvolver uma metodologia ali que poderia colocar, por exemplo, Salvador como a capital da Bahia para ser uma referência para toda a Bahia e para o Brasil também. Um exemplo positivo. Não acontece porque está tudo bloqueado. Entende? Então, nós precisamos pautar essas questões e estamos num contexto muito positivo, porque o povo está chamado a refletir, nós não podemos perder essa oportunidade histórica, né, de navegar nessa disposição de reflexão para o nosso povo, para a gente acumular e resolver grandes impasses. O nosso mandato é um mandato da resistência, porque ele se considera, em função disso que nós usamos esse cordão aqui da resistência, herdeiro da trajetória de coragem do nosso povo. Então eu estou aqui em casa, né, com esses quadros, né, dos povos indígenas, retratando aí a imagem dos povos indígenas, porque a gente quer pegar essa trajetória toda para evidenciar que nós, como povo, não é Hilton, não é Kelly, né, não é Débora, nós não somos pessoas em abstrato, nós fazemos parte de uma trajetória, precisa ter esse auto-reconhecimento, né, que existe uma trajetória de coragem, de criatividade do nosso povo, que a gente precisa resgatar isso, atualizar e olhar para frente de maneira ousada, porque o que não falta nesse país é riqueza. E por outro lado também o que está escasseando é vergonha na cara, ou seja, política para transformar as coisas. E essa política não vai ser realizada sem participação popular. Então, mais uma vez, parabéns aqui para a Rádio UESC, porque eu acho que está voltado para esse objetivo, botar as pessoas para refletirem sobre as coisas, não ficar aqui na nossa salinha, que é linda, né, mas ela precisa falar para todo mundo que puder. E eu acho que vocês estão fazendo isso de maneira muito brilhante. Muito obrigada, deputado. O senhor fala muito sobre as questões políticas, né, financiamento em relação a projetos de extensão, pesquisa, né, frente às universidades. Gostaria que o senhor falasse, né, que o senhor não veio à toa até aqui à universidade, eu gostaria que o senhor falasse quais os compromissos que o senhor veio firmar aqui na universidade hoje. Bom, primeiro eu vim conversar com vocês sobre novidades, né? O nosso mandato tem procurado desbloquear processos aqui, por exemplo, em relação a essa questão da fabricação do chocolate, da seleção das amêndoas. Nós já aportamos emendas impositivas. Tem uma emenda que está possivelmente já em fase de execução, que é a questão da creche aqui para a universidade, e já conversei com a professora Nani, e ela me disse que um dos objetivos da universidade é garantir a TV, né, o fortalecimento da rádio e a questão da TV, o ESC, né, eu acho que é um grande objetivo. A considerar o trabalho que vocês estão fazendo aqui na rádio, eu fico pensando, imagine vocês com a TV na mão, vai ser massa. Então é uma das coisas, é um dos elementos aí que a gente está atualizando. Ao mesmo tempo, tem discussões que a universidade já acumulou muito e que a gente quer estabelecer uma sinergia. Por exemplo, hoje nós temos uma relação direta com a rede baiana de agrofloresta. Para quem está acompanhando aí, né, a nossa Rádio UESC, a agrofloresta é o seguinte, é uma agricultura, ou seja, produção de alimento que é realizada de maneira reflorestadora. Ok? Então não é um reflorestamento, digamos assim, como um sentimento abstrato de recuperação do meio ambiente. Recuperar o meio ambiente é muito importante. Mas nós precisamos responder a duas urgências. Uma é a sobrevivência da humanidade. Do jeito que a coisa vai, o grande capital vai acabar com tudo.
E a gente precisa de um contramovimento a isso, certo? E, ao mesmo tempo, nós não podemos dar as costas a uma realidade que é muito dura no Brasil. O Brasil, campeão internacional de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, convivendo com um povo faminto. E, ao lado disso tudo, uma produção que é, digamos assim, larga escala, mas muito marcado pela utilização de venenos. A agrofloresta é uma concepção científica que já tem um amparo nas próprias resoluções da ONU, que dizem que a Revolução Verde, a chamada Revolução Verde, que na verdade é a agricultura da química, né, dos agrotóxicos, ela deve ser superada, né, indica a perspectiva do reflorestamento como alternativa de agricultura, de se fazer primeiro uma agricultura realmente da abundância, porque não adianta a gente chegar e pensar numa agricultura que trabalha assim, ó, você vem aqui, desmata tudo e bota ali um monocultivo. Aquilo vai ter 2, 3 safras, daqui a pouco o solo vai começar a ficar infértil, e aí para ele não vai ter problema não, porque com uma visão colonialista, eu largo aqui o bagaço lá, vou para outro lugar, desmato e faço a mesma coisa, né? Encho aquilo tudo de veneno, porque como você enfraqueceu muito o solo, em função de ter retirado a biodiversidade, você vai precisar de muito veneno. E aí alimenta o esquema, né, dos fertilizantes, chamados fertilizantes dos agrotóxicos. Nós temos um projeto, inclusive, que está tramitando na ALBA, da proibição da pulverização aérea de agrotóxico, né, por drones e por aviões. Isso aí está quebrando o maior pau na Assembleia Legislativa, mas eu acho que vocês acompanham como o agronegócio faz, né? Eles vêm com os aviões e jogam o veneno pelo território todo a ponto de poluir a água que os meninos, várias comunidades, né, que os meninos bebem nas escolas, por exemplo, né? Então é um negócio completamente discriminado. Então esse tipo de agricultura tem que ter os seus dias contados pela organização popular, sabe? E na nossa avaliação, a Rede Baiana de Agrofloresta, nós estamos aqui com o companheiro Nelson Araújo, né, que é um dos principais representantes disso, oferece uma alternativa concreta de uma agricultura que é uma agricultura da abundância, sem veneno e reflorestadora, e que recupera também os nossos recursos hídricos, né, os nossos aquíferos. Então, é tudo que a gente precisa nesse momento, inclusive para ter uma indústria que seja popular e, portanto, não estabeleça uma incoerência entre a defesa da vida e a geração de trabalho e renda com distribuição de riqueza. Por quê? Porque nós queremos um chocolate que seja orgânico, né? Nós não precisamos de um chocolate cheio de veneno. E a UESC já mostrou para o mundo, quem quiser ver, vai ver que a UESC já tem pesquisa para mostrar, ó, nós podemos ter um chocolate orgânico, certo? Sem veneno, e ele pode ser feito, ser democratizado. Agora, o que a gente precisa de apoio, precisa de indução governamental, né? E isso é um debate também de soberania nacional. Então, nós queremos fazer esse debate aqui na universidade. Nós sabemos que a universidade já acumulou muito nesse caminho e existe uma rede de agroflorestores, que é algo muito pulsante. Ela está fazendo seminários regionais, já deve ter reunido, sei lá, juntando todo mundo, para lá de 100 municípios, num espaço muito curto de tempo, certo? Tem reunido prefeituras, representantes de câmaras de vereadores, pela Bahia toda, e eu acho que a entrada da UESC, numa relação direta com a Rede Baiana de Agrofloresta, pode ser algo muito importante para a gente reforçar essa perspectiva. Então, voltando, nós não vamos, nessa disputa internacional, nos aproximar da fronteira tecnológica para produzir celular, carro elétrico, tudo isso é muito questionável. Mas para fazer comida em abundância e para ter uma indústria que estabeleça uma relação de autoridade para dizer como é esse produto aqui, porque a origem dele, a base dele, a matéria-prima é sem veneno, isso nós podemos fazer. E isso não tem limite. A gente pode fazer pão assim, a gente pode fazer chocolate, a gente pode fazer polpa, a gente pode fazer cerveja, né? Principalmente cerveja, tô brincando. Que é bom também, né, deputada? É bom também, não é? Bom, falando ainda das universidades, o que a comunidade universitária pode esperar, assim, nos próximos anos em medidas? A primeira coisa é isso, o nosso mandato tem como prioridade a educação
E acho que a nossa conversa sobre desenvolvimento regional, ela tem que se aprofundar. Eu falei para vocês aqui sobre a questão do reflorestamento, então nós temos um projeto que foi apresentado agora que chama Lab Escola Comida de Floresta. A ideia é levar para as escolas do estado a perspectiva de se ter um laboratório de agrofloresta, ensinar como se faz o manejo para agroflorestar, produzir comida e floresta ao mesmo tempo. A gente pretende espalhar isso por toda a rede estadual e, se possível, pelas redes municipais de ensino também, né? Então, eu acho que isso abre um espaço muito grande para pensar a atuação da UESC, por exemplo. O número de projetos, do ponto de vista nesse campo, né, da biologia, enfim, nos mais diversos aspectos, eu acho que a ponte com as universidades pode ser muito significativa. Aprovamos também a questão da necessidade do governo obedecer o mínimo constitucional de investimento em pesquisa, né, e extensão universitária. Essa foi uma vitória importante e nós estamos na batalha aí para que o governo implemente, porque muito recurso, na casa de bilhões, pode vir para as universidades a partir dessa vitória, que aí já foi uma vitória judicial. Nós já tínhamos apresentado, o projeto foi aprovado pela ALBA, né, como indicação do conjunto dos deputados, mas o governo não deu ouvidos e nós conseguimos, através de uma ação no Tribunal de Contas do Estado, garantir que isso fosse viabilizado. Então, a implementação do mínimo constitucional de investimento em pesquisa e extensão precisa estar na pauta para que o governo obedeça a decisão judicial. Aí a gente tem uma universidade que tem a sua pesquisa, digamos assim, uma mitigação, eu acho que de maneira significativa, do subfinanciamento da pesquisa e da extensão. Outra linha de ação do nosso mandato tem sido relacionada à questão da assistência e permanência. Então tem um conjunto de projetos nossos que estão voltados para isso, porque não adianta a gente pensar, por exemplo, em cotas, né, se nós não garantirmos assistência e permanência. Então, não existe boa intenção em quem defende cota, mas concilia com a perspectiva dos estudantes não conseguirem permanecer nas universidades. Então, vai estar na centralidade da ação do nosso mandato também a questão da assistência e permanência, né? Então, esse daí é um outro debate. E acho que nós temos que inaugurar um novo momento sobre o debate orçamentário do governo também. O nosso mandato tem se afirmado, além de bandeiras que são específicas, digamos assim, dos profissionais da educação, a gente conseguiu aprovar, não sei se vocês tiveram acesso a isso, a meia entrada em todas as casas de espetáculo, culturais, né, esportivos, de entretenimento, para todos os profissionais da educação, de nível da educação básica, superior, aposentados e da ativa, né? E os aposentados e aposentadas também, e isso é algo muito significativo. Além de trilhar esse caminho mais específico da afirmação da educação, a gente quer fazer o grande... outro elemento também, o nosso mandato foi o mandato que historicamente mais investiu em emendas em educação, certo? Além disso, a gente quer fazer o debate sobre a integralidade do orçamento do governo do estado e o lugar das universidades nisso. Por que eu falo? Por exemplo, nós temos a situação da segurança pública que é dramática no estado da Bahia. Eu não consigo ver, digamos assim, a possibilidade da nossa juventude esperançar se não passar pela educação e, de maneira muito específica, também pelo fortalecimento das nossas universidades. Entende? Então, o governo tem um programa que chama Bahia pela Paz, talvez você já tenha ouvido falar, que visa responder uma situação que é horrorosa. A Bahia tem dados na área da violência, os dados mais significativos na área da violência são piores que os dados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós conseguimos ultrapassar o número de homicídios de São Paulo e Rio de Janeiro, certo? E de ações policiais e de letalidade policial também. E quando a gente vai discutir o Bahia pela Paz, tem o campo que é estritamente da ação das forças de segurança, que se nós tivéssemos tempo nós poderíamos discutir um pouco isso também, porque é um dos eixos do nosso mandato, é a questão dos direitos humanos. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa, por exemplo, a utilização das câmeras nos fardamentos,
dos policiais, que é algo que está sendo implementado muito parcialmente na Bahia e sem controle social, mas esse eu acredito que vai ser um outro capítulo, vamos centralizar aqui na educação, né? Mas nós, além da ação no campo das forças de segurança mesmo, nós precisamos de ações no campo dos direitos sociais da nossa população, que não pode ter investimento na casa de milhões. Tem que ser algo na casa de bilhões. Se o orçamento do governo é um orçamento de dezenas de bilhões e nós vivemos nessa situação dramática, né? Poxa, o Brasil, para vocês terem uma ideia, é um país que executa 3 vezes mais. O Brasil não tem pena de morte, certo? Obviamente, formalizada. Mas na prática, né, as execuções sumárias, que a gente não pode nem chamar de pena de morte, porque não passa por julgamento, né? Mas as execuções sumárias no Brasil somam um montante 3 vezes maior do que todas as execuções feitas em 19 países, nos 19 países que têm pena de morte. Voltando, a soma das execuções de todos os países que têm pena de morte são do montante de 1/3 do número de execuções que é feita no Brasil. E o que é pior, isso tem sido feito aqui na Bahia. A Bahia se destaca. Pense se você vive num país desse tipo. Imagine o pior estado. Imagine um estado que fala que a segurança pública é prioridade, mas que do ano de 2024 para 2025 tem uma projeção de aumentar em 246% o número de chacinas. Por dados do Instituto Fogo Cruzado, respeitadíssimo, né, que tem ensinado, tem colocado inclusive a extrema-direita para não ter argumento em função do trabalho qualificado de sociedade civil que eles fazem, certo? Então essa situação alarmante da Bahia precisa do investimento de milhões no orçamento de bilhões, de dezenas de bilhões, 60 bilhões. Está precisando de um orçamento de bilhões, né, para um programa como o Bahia pela Paz. E aí a perspectiva da entrada das nossas universidades para oferecer ciência, de como enfrentar essas situações que são extremamente complexas, mas elas têm resolução. O papel das nossas universidades é fundamental, entende? Então, eu acho que a gente precisa, com esse olhar globalizante para a Bahia, chamar o governo para um respeito às nossas universidades. Semana passada, não sei se vocês acompanharam, a gente conseguiu aprovar o projeto das promoções dos professores, né, que estavam contingenciados, né, é uma sinalização de desrespeito muito grande por parte do governo do estado. Foi muita pressão do movimento social, conseguimos lá as professoras, professores ocupando as galerias, desbloquear essas promoções. Precisa garantir agora, né, a efetivação, mas vai acontecer, já tem um plano bem delineado, mas isso ainda é muito pouco, né? Para um estado como a Bahia, nós precisamos de muita universidade. É isso que a gente vai tentar aprovar, incidindo no orçamento geral do governo do estado. Você já falou, né, um pouco sobre a questão da segurança pública no estado da Bahia, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, né, porque acabamos de sair do Agosto Lilás. Este ano foram cerca de 3.411 casos registrados de violência contra a mulher em Salvador. E aqui em Ilhéus, nesse mesmo Agosto Lilás, foram 3 mulheres assassinadas, né, brutalmente, com esse caso ainda em andamento, né, a investigação ainda não foi concluída. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação que passa na Bahia e o que pode ser feito para que esses casos sejam reduzidos. Bom, a primeira coisa é a seguinte: nós precisamos de medidas emergenciais, ok? Não dá para ficar falando de enfrentamento ao feminicídio, que é uma tragédia. Não existe quem não esteja chocado. Obviamente, só aquelas pessoas que representam um segmento que tem alguma expressão na sociedade, que hoje estão legitimando essas ideias. Daqui a pouco eu entro nessa parte, certo? Mas a sociedade em geral está chocada com essa situação. E nós precisamos de medidas imediatas, né? Ampliação do número de DEANs, a questão das casas-abrigo, né? Para as mulheres. Não dá para pensar, é uma situação muito objetiva. Como é que você está sendo violentado e você não tem uma alternativa para dizer assim, ó, eu vou poder dormir em um lugar que seja digno, seguro, e não estar ao lado dessa pessoa que à noite pode me bater ou até me matar, né?
Então é preciso ampliar o número de casa-abrigo, é preciso ampliar a investigação, o acompanhamento, a vigilância dessas situações, né? E é preciso investir, e aí a Rádio ESC tem o seu papel, o exemplo de vocês, como eu disse, tem que ser generalizado, porque nós precisamos de uma disputa no campo das ideias também, nós precisamos vencer esse debate ideológico. Existe um segmento na política hoje que, de maneira... que seria cômico se não fosse trágico, né? Hoje, olha os planos municipais de educação e diz que tem que tirar gênero, né, dos textos do plano municipal, de um texto no plano municipal, quando a referência era a gênero alimentício do plano do município. Imagine o nível de superficialidade e ao mesmo tempo de agressividade desse segmento político. E eu costumo dizer, ao final das contas, mesmo aqueles que se tornam feminicidas ao final, né, da execução de um ato sobre isso, eu acho que percentualmente seria um número muito pequeno, né, de pessoas que protagonizam situações desse tipo, elas não vão terminar satisfeitas, né? Inclusive, não é inexpressivo o número de feminicidas que se suicidam depois, certo? Então tem um problema aí de visão de mundo, né? E isso tem que ser disputado lá nas escolas. Como eu disse para vocês, eu acompanho a educação em todo o seu trajeto, e na rede municipal, por exemplo, eu fiquei bem tocado por uma imagem que foi muito forte para mim. É de uma caminhada da educação infantil que eu participei no subúrbio ferroviário. Eu sou morador de um bairro de periferia de Salvador, né, que chama Itacaranha, no subúrbio ferroviário, certo? Com muito orgulho, adoro, né, morar lá, e acho que foi muito importante para a formação das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Bom, então a gente acompanhando uma caminhada, e foi muito forte para mim ver que os meninos estavam participando da caminhada com bonecas, a maioria bonecas negras, certo? Porque a escola tinha feito um debate sobre a questão da paternidade, a paternidade responsável, que era ter um filho, no meio do debate, né, sobre a cidadania, né, um conjunto de reflexões mais gerais. Eles pautaram o papel de uma paternidade responsável, e os meninos adoraram ir para a rua levando as bonecas negras. A imagem é lindo, se vocês vissem, vocês iam ficar emocionados. Coisas desse tipo podem ser feitas. Nós precisamos de uma outra masculinidade, entende? Agora, nós precisamos entender o seguinte: tem um cabo de guerra na sociedade, certo? Que tenta fazer com que ela caia no despenhadeiro e que ela negue a possibilidade de nós termos um mundo baseado na igualdade, com referências de igualdade. Pelo contrário, a ideia deles é de competição, concorrência e da perspectiva de subordinação de uma parte da sociedade à outra. Eles estão mostrando aí agora, do ponto de vista nacional, levar a bandeira dos Estados Unidos, que quer retirar, que agride o país, o Brasil, e em pleno 7 de setembro, eles estendem a bandeira de quem está nos agredindo. Essa ideia de violência, de agressividade, e que vençam os fortes. Nesse caso, como o Brasil seria a parte fraca na relação com os Estados Unidos, que vença os Estados Unidos. Ainda que tenhamos nascido no Brasil. Da mesma forma, são as relações de gênero. São pautadas na brutalidade. Então, se a população brasileira não entender que não basta se indignar com as notícias que chegam por programas sensacionalistas em relação ao feminicídio, como uma coisa de uma multidão de psicopatas, que tem uma psicopatia mesmo, mas ele tem que entender que a psicopatia, como acontece nas forças de segurança pública, ela é gerada politicamente também. Entende? Se a gente não entender a política como gerador desse fenômeno, nós não vamos encontrar o caminho, entende? Então é preciso ter muita coragem para estar nos movimentos sociais, para falar na tribuna, para falar na Rádio ESC sobre esses temas, né? E mais uma vez eu parabenizo vocês aqui, né, pela coerência. Muito obrigada. Ainda dá tempo de uma última pergunta? Dá, claro. Deputado, o senhor, por se mostrar, né, e ser esse homem que se posiciona, né, frente aos problemas sociais, frente às questões sociais, tem sofrido também muito ataque, né, em relação aos grupos de extrema direita, né, de direita,
pessoas políticas que têm um pensamento totalmente contrário, infelizmente. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre essa questão, né, de como tem sido articulado toda essa questão de movimentação em relação aos ataques, e se o senhor pode explicar como está sendo este quadro de disputa política também para 2026, né, porque tem também essa movimentação de disputa para que eles consigam também tomar o cargo maior, né, de política, que é de presidente da República, infelizmente. Como que está sendo feito essa articulação e o que a gente pode fazer para poder combater isso? Bom, a primeira coisa assim, existe uma ameaça a mandatos parlamentares que são mandatos de esquerda. Quero inclusive marcar aqui a necessidade de defender o mandato do companheiro professor Hamilton Assis. É um mandato, inclusive, que é marcadamente da educação, da defesa do serviço público, da luta do povo em geral, mas com a marca muito forte, porque a trajetória de Hamilton é uma trajetória de educador, de pesquisador, né? Então, está muito baseado nessa lógica que a gente defende aqui, que eu acabei de falar com vocês, é a mesma lógica. E ele está ameaçado de cassação. Concretamente, se instituiu uma comissão que tem um peso muito grande da extrema-direita, que inclusive é presidida por um vereador da extrema-direita. Então, para nós, nada disso é coincidência, que começa a funcionar a partir de um conflito, de uma situação de disputa em relação aos rumos da educação do município de Salvador. É uma coisa tão estapafúrdia, para vocês entenderem, que eles acusam o professor Hamilton de ser a liderança no momento de conflito das educadoras na Câmara de Vereadores, porque elas estavam muito agredidas, elas reagiram de alguma forma para ocupar entrar na Câmara de Vereadores, certo? Sem que Hamilton estivesse presente no momento. Vocês entenderem o nível de artificialidade, a falta de materialidade. Mas eles estão levando à frente isso daí. Na Assembleia Legislativa, na mesma toada, 32 vereadores foram na Assembleia Legislativa para pedir a cassação do nosso mandato. Isso não é uma exceção. O companheiro Glauber Braga já tem um relatório que tem a maioria dos votos da Comissão de Ética pela sua cassação. Se for a plenário da Câmara dos Deputados, o deputado Glauber Braga do PSOL vai ser cassado também, certo? E nós acreditamos que existe algo muito em comum entre esses mandatos. São mandatos que estão relacionados à luta social. Então, veja, não é um recado para os vereadores. O recado que quer se dar é às lutadoras e lutadores sociais. É para dizer, olha, em qualquer lugar que vocês estejam, nós faremos o embate mais violento possível. E se vocês têm algum tipo de representação parlamentar também, nós vamos trabalhar para que vocês percam isso. É esse recado que eles querem dar. Então, eles não querem atingir os parlamentares de maneira isolada. Eles querem atingir as lutadoras, os lutadores, a luta social. Certo? O caso do atual deputado estadual Renato Freitas, no Paraná, é emblemático também, que é um deputado do PT. Certo? Ele foi vereador, chegou a ser cassado, conseguiu ganhar na justiça, foi suspenso como deputado, ganhou a eleição para deputado estadual, foi suspenso, teve que ganhar na justiça a suspensão da suspensão do mandato. Certo? E é um mandato que também se relaciona muito com a luta social. Então é esse contexto que a gente vive. E tudo isso está relacionado por uma posição cada vez mais intransigente das elites no Brasil em relação a direitos da nossa população. Vamos pensar que está no Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa que pode acabar com o serviço público. Né? A Dulce com certeza está trabalhando esse tema aqui, mas precisa ser um tema de todo o povo brasileiro, porque sem serviço público não tem efetivação de direito. O que adianta ter na Constituição que tem direito à educação e não ter serviço público para garantir? O que adianta ter direito à saúde na Constituição e o SUS ser detonado? Entende? A reforma administrativa vai fazer isso, sabe? Então nós estamos passando por esse contexto. E isso está relacionado, ao nosso ver, a um endurecimento internacional. A posição de Trump de tentar salvaguardar determinados segmentos econômicos vão fazer com que as coisas endureçam, as possibilidades do Brasil sejam, possivelmente, a depender das opções políticas, estreitadas, e o nível de agressividade deles para fazer atividade econômica no país vai recrudescendo. Não é à toa que eles querem aprovar o PL da devastação. Por quê? Porque o Brasil é para virar esse país
né, produtor de grão e minério. Não tem conversa. Apesar de todo o discurso da Rede Globo em relação à questão ambiental, eles estão entrando para desmatar. Aqui na Chapada Diamantina, a gente está às portas de ver uma mineradora simplesmente ser instalada na nascente de um rio que abastece mais de 80 municípios do estado da Bahia. Inclusive, mais de 60% dos recursos hídricos que vão para a cidade de Salvador e região metropolitana, por exemplo. E os caras não estão nem aí, eles querem entrar. A gente apresentou um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa de criação de uma unidade de conservação estadual para blindar a região, dizer, aqui não tem nenhuma condição, mas o governo Jerônimo ele está vacilando em relação a isso, entende? Então é esse contexto que é um contexto duro, complexo, mas ele é revelador, porque nós também temos que ver a contradição das coisas. Enquanto as coisas ficam sem se tornar evidente para a nossa população, é difícil ter mobilização, entende? Então nós precisamos aproveitar para fazer muito trabalho de Rádio ESC, certo? Conversando com a nossa população e chamar o povo para ir para as ruas sem abandonar, fortalecer as redes e ir para as ruas, inclusive para fortalecer as redes que devem fortalecer as ruas, sabe? Então eu acho que a gente tem que entrar nessa dinâmica. Esse é o novo momento da política. O nosso mandato não vai dar um passo atrás. Quando eles entraram com o pedido na Assembleia Legislativa, a nossa postura foi a mesma de professor Hamilton. Eu subi na tribuna e disse, se vocês estão pensando que vão fazer a gente recuar, estão muito enganados. Agora que a gente se retou. Entendeu? Então eu acho que o posicionamento tem que ser esse. Quem tem DNA de movimento social, de participação direta, tem que pensar dessa forma. Se eles vierem, nós vamos para cima também. Entende? E é bom a gente fazer isso de maneira cada vez mais coletiva. Então tem um processo eleitoral que vem aí à frente, além dos objetivos eleitorais, né? O nosso mandato deve ser um mandato que deve tentar a reeleição, ampliar a bancada do PSOL na Assembleia Legislativa, eleger um deputado federal com esse perfil que a gente ainda não tem aqui na Bahia e assumir uma posição muito responsável em relação ao destino do Brasil. É preciso fazer todo esse debate aí para mostrar que essa direita, se estivesse hoje conduzindo o Brasil, diria a Trump, a taxação de 50% é o que vocês querem, mas fique à vontade. Se quiser taxar em 100%, nós que levantamos a bandeira dos Estados Unidos estamos abertos a que isso aconteça. Nós queremos isso para o nosso país? Eu acredito que não, né? Então vamos para cima, vamos fazer luta política, né? E os nossos mandatos estão aí na esteira disso, inclusive com a possibilidade de serem novamente credenciados, né? Agradecemos a presença do deputado estadual da Bahia, Hilton Coelho, em entrevista para a Rádio ESC. Muito obrigada, deputado, por trazer reflexões e assuntos tão relevantes para a sociedade baiana e para a classe estudantil. Obrigado, Kelly. Obrigado, Débora. Viu? E mais uma vez, parabéns. Muito obrigada a você, ouvinte, que escutou até aqui. Fique ligado na nossa programação.